Então, corrigindo aqui que o outro vídeo terminou no slide errado, agora vamos falar sobre as exchanges descentralizadas. Seria esse o futuro das exchanges? Então, de que eu vou falar? Sobre o seu funcionamento, os benefícios de se utilizar as exchanges descentralizadas, vou fornecer alguns exemplos aqui também, e principalmente cuidados ao utilizar DEXs. Então, como que essas exchanges descentralizadas funcionam? Elas normalmente funcionam em uma rede blockchain, onde as transações ocorrem diretamente entre usuários. E assim elas utilizam contratos inteligentes. Isso é, imagina um contrato. Você assinou um contrato com o teu vizinho que você vai emprestar dinheiro para ele a um juros de 5% e ele vai te devolver num período estipulado. Tem vários riscos, e se caso ele não fizer isso, a garantia que você estipule deve ir para você. Só que no mundo real, se você faz isso, esse tipo de contrato, e ele não te paga, você vai ter que acionar a justiça, ou seja, um terceiro de confiança, para tentar ir lá processar ele e reaver esses valores. Agora, com os contratos inteligentes, tudo isso é feito na blockchain e é automatizado, de modo que você disponibiliza o recurso para ele, ele pega isso daí e deixa garantia, e se ele não devolver o valor estipulado com os juros e conforme acordado para você dentro do prazo estabelecido, automaticamente a garantia vai para você. Então, o contrato inteligente, ele funciona como intermediário. A blockchain funciona então como intermediário, mas se a blockchain for descentralizada, então você praticamente não tem intermediários. É um ponto bem importante aqui, uma coisa bem avançada. E isso garante o quê? Maior privacidade e controle dos usuários. Quando você precisa acionar um intermediário, você precisa dar todos os seus dados para eles, e isso pode ser perigoso, principalmente em se tratando de governos. E ao invés de utilizarem um order book, como a gente mostrou, as transações ocorrem via P2P, isso é, as pessoas cadastram ali as suas ordens, mas a exchange não possui a custódia de seus fundos, ela não vai fazer o intermédio ali. São os próprios indivíduos que vão casando ali, dando match. É uma diferença, um certo detalhe, mas é importante a gente falar isso. Alguns exemplos de exchange descentralizadas. A BISC, a Sovereign, TDEX, Atomic DEX são realmente algumas mais underground mesmo. E essas exchanges oferecem pools de liquidez e ativos, permitindo que usuários troquem tokens de forma simples e rápida. Além disso, tem a plataforma Lightning Markets, que também oferece outros serviços financeiros, como derivativos. Até coloquei uma foto aqui. E essas exchanges não costumam necessitar KYC. Então você consegue fazer isso com privacidade total. Elas não têm a custódia dos teus fundos e você não precisa dar teus dados, tirar foto do teu passaporte, enfim. É uma coisa bem mais privada. Então, maiores benefícios e desafios que elas encontram. Como desafios, maior privacidade e segurança, pois garantem que o usuário realmente tenha autonomia sobre seus ativos. No entanto, como desafios, a gente pode ter baixa liquidez, porque se elas estão funcionando, vamos supor que recursos costumam ser drenados e não tem dinheiro para manter as pools de liquidez ou as ordens, ela pode se tornar insolvente e pode quebrar. E, além disso, uma maior complexidade para novos usuários, principalmente ao configurar transações. Então, vou até voltar aqui no último slide. Eu peguei a Lightning Markets, eu olhei ali e já vi que era uma coisa extremamente underground, não era uma interface muito amigável ao usuário. Então, a pessoa que é leiga, que está começando, é importante estudar bastante antes de entrar, porque pode ser um pouquinho mais complicado para pessoas leigas. E outros cuidados, muito cuidado mesmo ao clicar em ícones e links estranhos, porque a gente falou de contratos inteligentes. Eu já vi amigo meu perdendo grandes quantidades de seus fundos, no caso em criptomoedas, porque foi utilizar uma pool de liquidez num dessas exchanges, foi acessar um tipo de serviço ali que tinham cadastrado um contrato malicioso. Tinham programado ele, ninguém que é auditor de contrato inteligente, pelo menos eu não sou e ele não era, perdão. E como você não está conseguindo ver o contrato, entender aquilo, ele foi vítima desse golpe, que
extraiu bastante dinheiro que estava na conta dele para a conta do atacante. Só que ele, para você conseguir achar isso, é uma agulha no palheiro, porque você não tem nome das pessoas, você não tem identidade. Então esse é um risco sim. Se você tem mais liberdade, você vai ter que ter mais responsabilidades. Então, antes de utilizar esses serviços, estude muito e faça gestão de riscos também. E, caso você não saiba, talvez seja interessante considerar utilizar a exchange centralizada mesmo. Então, agora vamos para o nosso outro tópico, que é outras formas de aquisição de Bitcoin.